Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um desenho bem diferente com material super inusitado. Quando eu era criança, eu usava essas lixas de materiais de construções para fazer desenho na escola e eu usava com giz de cera. E o que se assemelha mais aqui em casa para mim atualmente é esse lápis da Supersoft. A mina dele é bem grossinha e ele tem as cores bem lindas e vivas, então eu escolhi ele porque eu acho que super combinaria com o desenho. Comecei fazendo um esboço de uma silhueta de uma mulher com esse lápis branco. Por quê? Porque como a folha, digamos assim, é preta, não daria um contraste muito legal tacar um preto ou um lápis normal, condicional de desenho. Então eu coloquei com esse lápis branco. E também já vou começar a falar sobre a temática do desenho e por que eu escolhi esse desenho. Bom, então bora lá. Gente, hoje eu escolhi para vocês uma temática que, na verdade, eu sempre abordo isso muito lá na minha página, em roda de conversas com amigos. Eu sempre gosto muito desse assunto, que é autoestima, aceitação, corpo livre e tudo mais. Acabei de sujar ali o desenho, mas é a vida que segue. E esse é um assunto que para mim antes era tipo um tabu, sabe? Principalmente essas áreas que eu desenhei, as áreas que sempre me incomodou mais no meu corpo ou que eu achava que me incomodava. Por quê? Porque desde criança nós somos condicionados a odiar o nosso corpo, a achar errado, gostar de algumas partes que não sejam padrões. O capitalismo ele faz muito isso com a gente, né? A gente começar a achar defeitos aonde nem era um problema e começar a se questionar se precisa, se a gente realmente gosta do nosso corpo. Isso pra mim sempre foi muito presente. Um canal que foi muito importante pra mim foi o Nunca Te Pedi Nada, da Maíra. Ela é perfeita e ela sempre fala muito sobre isso, da influência que as pessoas, as revistas, a mídia têm sobre nós. Que desde criança nós não nos enxergamos nas pessoas e a representatividade é muito importante para esse processo de aceitação e de amor próprio. Porque quando a gente é criança, é muito difícil ligar a televisão. Gente, sério, e gasta muito lápis. Essa técnica gasta muito lápis, mas aqui, voltando. É muito difícil a gente ligar a televisão e conseguir se ver nas pessoas que estão ali, conseguir se enxergar, conseguir se identificar. E isso pra mim foi muito surreal. Muitas vezes eu entrava numa loja e eu era uma criança e eu queria comprar roupas de criança, roupas divertidas, e não tinha pro meu tamanho, pro meu tipo de corpo. Isso pra mim já foi muito difícil desde criança, ter que usar certos tipos de roupas que não eram pra mim, que eram pra pessoas mais velhas, digamos assim. E desde criança a gente vai aprendendo que é errado ter o nosso corpo, que é errado se gostar, que o certo mesmo é você se comparar a todo momento com outras pessoas. E isso tem muita influência da revista e da mídia e de todos os outros meios de comunicação. Hoje em dia isso está mais forte e presente por conta da internet, mas creio que é um processo que está melhorando muito, muito, muito. Porque, por exemplo, o Instagram antes era uma ferramenta super elitista. Gente, desculpa estar meio militante nesse vídeo, mas é porque é um assunto que realmente me revolta muito. Antigamente a gente ficava se comparando cada vez mais no Instagram e tudo mais. Isso ainda acontece até hoje. Mas hoje em dia eu vejo que na internet não é mais essas pessoas que ganham visibilidade, e sim o diferente, sim as pessoas diferentes. Então, se você tem vontade de se tornar uma influencer ou algo do tipo, não tenha medo, não tenha vergonha, porque hoje temos outros tipos de representatividades a não ser aquele mesmo padrão de sempre. Como, por exemplo, a Alexandrismo, que é uma pessoa maravilhosa e que também fala sobre o corpo livre, esse movimento incrível que ela participa e que, na verdade, todos nós somos convidados a participar. E isso é muito importante, português. Isso é muito importante, a gente conseguir ver outros tipos de pessoas e outros tipos de representatividade. Mas ok. O meu problema comigo, na verdade, nunca foi comigo. E sim com a expectativa que as pessoas colocam na gente desde criança. A gente é condicionado a pensar que o bonito é ser magro, o bonito é ser tal jeito, o bonito é ter pele clara, o bonito é ter um cabelo liso.
E essas coisas mudaram muito, mas é muito difícil também dizer para algumas pessoas que nem sempre foi assim, porque literalmente a informação não chega a todos. Tem muitas pessoas que acham que, ok, então faz o que você quiser, mas vamos pensar na educação em si. Se você desde criança é ensinado que o seu corpo é errado, que o seu jeito é errado, que você é errado, o que você vai pensar quando você crescer? Que tá tudo errado, não é verdade? Então, não tem como falar para uma pessoa que sempre sofreu com autoestima que ela tem que se amar e simplesmente assim. Porque não foi assim que ela foi ensinada, não foi essa a condição que passaram para ela. E sim que você tem que buscar melhora, porque senão, principalmente em relação ao corpo feminino, que isso é uma pauta que eu gosto muito de falar, as pessoas sempre nos falam: mas se você não for igual fulana de tal, e não sei o que lá, não sei o que lá, você não vai conseguir arrumar um marido, você não vai conseguir alguém que te ame de verdade. Quando na verdade isso não é verdade. Apenas isso. É muito estranho porque a gente vê hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né? Esses bafafá saindo, muitas mulheres lindíssimas, belíssimas, super padrões, sendo traídas pelos seus esposos e tudo mais. Olha como isso é bizarro, sabe? Sempre nos ensinaram que se a gente for bonita e bem comportada, bem vista, bem quista, todas as pessoas vão nos querer, principalmente homens, com essa questão da heteronormatividade, a gente sempre tende a achar que temos que ser o melhor para os homens, quando na verdade os homens também sofrem com o padrão de beleza, mas não é tanto quanto as mulheres. Sabemos disso e eu não vou me estender nesse assunto. Mas basicamente, gente, eu me dei conta que o problema não era comigo, e sim com o pensamento das pessoas e o que me passaram. Os meus pais sempre tiveram uma conversa muito boa comigo em relação a isso. Eles nunca falaram nada sobre o meu corpo e algo assim, mas eu sei que muitas pessoas têm um processo de aceitação bem pior do que o meu. Nem sei se essa palavra tá certa, mas eu sei que tem pais que são super tóxicos e colocam seus filhos pra baixo. Esse não foi o meu caso, graças a Deus. Sofri mais assim, questão da escola mesmo. E também abro uma deixa aqui para pedir desculpa para todas as pessoas que eu possivelmente já falei alguma coisa também em relação ao corpo. Porque todos nós estamos suscetíveis a erros, né? E principalmente criança, se nos é apresentado algum tipo de comportamento como normal, então é normal zoar o coleguinha diferente, é normal falar do corpo de alguém, a gente acaba reproduzindo isso também. Então já fica aqui as minhas humildes desculpas se caso um dia eu ofendi alguém por conta do corpo. Gente, agora eu vim conversar com vocês que eu estou loucamente cantando poesia acústica. Sim, eu sou viciada e literalmente já deu a poesia 7 e a 9. Meu Deus, converso demais e cantar não canto nada. Meu Deus, socorro. Eu dei uma pausinha aqui na música para não dar direitos autorais, mas basicamente, gente, o que eu gosto muito de fazer também é colocar o áudio depois para mim ir conversando com vocês, porque quando eu tô analisando o vídeo depois, assistindo, eu consigo falar melhor, ver melhor as coisas que eu desejo falar para vocês. Mas basicamente, se você estiver gostando do vídeo, curte, comente, compartilhe. E aqui pelo canal eu sempre vou trazer alguma coisa relacionada à criatividade. Gente, vocês estão ouvindo esses barulhinhos, olha? Quando a gente passa, ele faz um barulhinho um pouco desagradável, mas a sensação é muito boa quando tá desenhando aqui, sério mesmo. É só isso mesmo, até mais. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu só quero finalizar essa conversa dizendo uma coisa. É fácil para mim chegar aqui e dizer se amem, se aceitem, quando na verdade a nossa cultura, o que foi nos passado é totalmente o oposto, que a gente tem que sempre buscar aquele padrão inalcançável e tudo mais. Então, não vou dizer que para vocês se amem e se aceitem, mas sim que se conheçam. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, um país tão miscigenado, cheio de origens, e eu tenho muito orgulho de ser brasileira e tudo mais. Eu vejo muitas pessoas não conhecendo suas próprias origens, não tendo orgulho de ser quem é.
E isso para mim é uma coisa muito alarmante, gritante. O conhecimento que infelizmente não é chego para todas as pessoas. Então, se olhe no espelho com mais amor, compaixão, consiga ver a pessoa maravilhosa que você é. Para finalizar, eu fiz o contorno a line art com esse lápis branco. E vocês percebem que minha mão tá meio que flutuando porque eu não pude apoiar tanto nessa folha, digamos assim, porque ela tava soltando muito farelinho. E é isso. Mais uma influencer que eu tenho para passar para vocês é a Lívia Zarutti, e ela é incrível, total representatividade. Eu acho que ela consegue atingir muitos públicos, muitos pensamentos e muitos tipos de pessoas, e isso para mim é o que eu mais gosto no canal dela, principalmente pela opinião forte que ela tem e de não se deixar levar pelas outras pessoas. Bom, é isso. Se alguém tiver interesse em conhecer essas 3 pessoas que eu passei, vão lá dar uma olhada no canal delas e é incrível. E por fim, eu sempre deixo uma frase no banco de notas do meu celular e vou escrevendo para vocês depois. Liberdade para todos os corpos. E isso para mim é surreal. Conseguir entender que o corpo não é só essa carcaça que a gente tem, e sim liberdade de expressão, que o corpo está muito interligado com tudo, eu acredito muito nisso. Liberdade de expressão, de estereótipos, de conseguir se imaginar além de uma carcaça e de padrões sociais, isso para mim é muito importante também. Liberdade de alma, liberdade de pessoas, sabe? Gente, é isso, é muita coisa envolvida. Eu fico, tipo, até meio boba, assim, de poder falar sobre esse assunto. Mas hoje eu vejo a internet como um artifício muito bom de poder alcançar todos os tipos de pessoas. É isso. Bom, se você tiver interesse, corre lá no meu perfil do Instagram, que é @milustração, para ver ilustrações mais parecidas como essa, sobre autoestima, sobre universo feminino. Se você quer fazer alguma encomenda comigo também, me chame lá no direct, que é nóis. Me ajuda essa página a crescer. Até mais.